estamos perante estes desafios da transição energética, da descarbonização, que são imperativos face às alterações climáticas e ao futuro do planeta, por um lado, e agora também com a guerra da Rússia contra a Ucrânia também veio alterar a situação energética. A questão que as pessoas todas se colocam, e as empresas, as famílias, é os preços vão aumentar. Já tivemos preços mais altos, agora baixaram, isto prevê-se uma estabilização. O que é que me pode dizer sobre isso? Os preços da energia, eles têm várias componentes. Se estivermos a falar do preço da energia ao nível dos produtos combustíveis líquidos, aí há uma grande componente fiscal. Portanto, uma parte desse esforço ou dessa questão é fiscal. E nós, cada vez mais, temos que ter objetivos também de equilíbrio financeiro e equilíbrio de tudo aquilo que é receita fiscal muito clara. Estamos, obviamente, sob pressão em várias áreas, não é? Os juros, a taxa de juros, a própria inflação têm feito aqui uma escalada, eu diria, complicada. Também teve muito a ver com a questão pandémica e com tudo aquilo que, à partida, criou em termos de efeito de bola de neve, ou seja, há aqui uma série de fatores que a economia ainda está a descontar. Eu diria que numa primeira fase, nesta fase em que estamos, havendo um conflito bélico na Europa, há uma volatilidade muito grande. Ou seja, enquanto este conflito bélico não estiver terminado, eu diria que há uma incerteza muito grande sobre o comportamento dos preços. Porque isso tem efeitos a nível da inflação, tem efeito a nível das matérias. Estamos a falar de um dos maiores, se não o maior produtor energético mundial, A Rússia, e um dos maiores produtores mundiais de cereais, ou seja, de matérias-primas, a Ucrânia. E, na realidade, a Rússia também é um dos maiores produtores, nomeadamente de cereais. E, portanto, estamos a falar de alguém que tem um peso tremendo na formação de preços. E esse alguém, na realidade, é, obviamente, a economia russa, é a política russa e a questão militar russa, que, na realidade, tem que ser resolvida. Enquanto não for resolvida essa componente, dificilmente teremos estabilidade. Depois, havendo um conflito que termina, há, obviamente, uma outra dinâmica que se cria. Um dos maiores países europeus em termos daquilo que é a Europa Central está destruído, está totalmente destruído. Esta guerra está a ser tremenda para o próprio país e, obviamente, há todo um retomar de ciclo económico. Provavelmente vamos assistir a uma Ucrânia na União Europeia, vamos assistir a uma dinâmica de investimento nessa zona e, portanto, aí haverá, obviamente, um conjunto de, eu diria, dinâmicas mais positivas. Mas isso depois do conflito bélico está terminado. Até ele está terminado há uma grande, eu diria, incerteza. Porque o mercado, obviamente, tem que descontar várias questões. Perdeu um dos grandes fornecedores, o fornecedor de gás do norte da Europa, começava a ser a Rússia. Obviamente, ao sair do mercado, cria, obviamente, um fator, eu diria, de incerteza muito grande. E isso, obviamente, enquanto não estiver equilibrado, dificilmente teremos estabilidade também no mercado do gás. Por outro lado, há a questão também de tudo aquilo que é a pressão que está a haver na área económica para a exploração de gás na própria Europa. A exploração de gás na Europa, a Holanda está com, obviamente, uma série de restrições financeiras ao próprio mercado, à própria dinâmica também do mercado. No Mar do Norte, o gás também tem, obviamente, essa mesma dificuldade. Estamos a ver que, hoje em dia, os períodos de retorno que se está a pedir a essa indústria anda na casa dos 5, 6 anos e, portanto, são valores que, ou são número de anos de retorno de investimento que pressionam muito. E isso não é viável, vá lá, não. Os investidores não estão para aí virados. Exatamente, os investidores, digamos assim... Eles querem o dinheiro rapidamente eles querem taxas de retorno, obviamente, que hoje em dia são difíceis de conseguir nesse mesmo mercado. E, portanto, vai ser bastante desafiante. A questão é que, basicamente, há um mercado que se está a desenvolver, que é o do gás natural liquefeito e dos grandes, eu diria, grande lógica de armazenagem de gás natural liquefeito, que era uma coisa que até há pouco tempo países como a Alemanha não valorizavam e que agora passaram a valorizar. Na questão do gás, portanto, nos preços, tem essa problemática, essa questão da estabilidade. Já no preço da eletricidade, depois também da questão elétrica, que a própria questão bélica trouxe, ou seja,
nós assistimos o ano passado a uma escalada de preços também nos próprios mercados europeus. O próprio OMIP teve uma escalada de preços tremenda. O megawatt-hora chegou a estar a níveis estratosféricos de 200 euros o megawatt. O megawatt-hora a esse preço é inviável sobre variedíssimas perspectivas. Um modelo, digamos assim, de estabilidade de preço é inviável. Agora começa a estar de novo, outra vez em patamares, eu diria, mais normais. E, portanto, na eletricidade há agora esta componente que tem a ver com várias dinâmicas. Portugal também tem o mercado ibérico, não é? Que também veio criar outras condições também, não é? Exatamente. Neste momento eu diria que, em termos de eletricidade, estamos num patamar já mais sustentável. Obviamente há várias dinâmicas. Estas energias, basicamente, de produção renovável, têm vários fatores. Há alguns, obviamente, mais, eu diria, exigentes sobre a perspectiva financeira. Tipicamente, o hidrogênio é um deles, é uma componente de pressão elevada, embora a componente do hidrogênio, ela assente mais hoje em dia, provavelmente, na componente ligada ao gás natural. E, portanto, a introdução de hidrogênio nas redes de gás poderá fazer aí uma nova, digamos assim, vertente. Poderá haver aqui uma lógica diferente. O hidrogênio tem aí uma componente. Ele é misturado com o gás natural, para quem é leigo nisto, é uma mistura, não é? Até 10% tecnicamente é aceitável. E já permite usar as mesmas infraestruturas, foi o que também ouvimos aqui mantendo essa limitação. Mantendo essa limitação. Mas no gás natural, uma nova vertente que se está a criar também, que é exatamente o biometano. E o biometano é um CH4, ou seja, ele na realidade a molécula que estamos a ter é exatamente a mesma, portanto é totalmente substituível o gás natural pelo biometano. Que é produzido através de fontes de resíduos, vá lá, não é? Dos aterros. Tem várias origens, pode ter várias. Suiniculturas, por exemplo. Tem muito a ver com a economia circular. Exatamente. Ou seja, quando ouvimos falar em economia circular, na realidade estamos a falar muitas vezes de biometano. Porquê? Porque tudo aquilo que são resíduos industriais ou resíduos urbanos, ou tudo aquilo que vem da indústria agropecuária e da indústria agrícola, resíduo, que na realidade basicamente tinha um conjunto de destinos diferentes daquele que tinha até agora, pode ser convertido em energia. Pode-se utilizar, digamos assim, essa matéria-prima para aí sim fazer a sua introdução nas redes de gás natural, e aí já não há nenhuma limitação. Isso vai haver uma dinâmica muito interessante, provavelmente, nas redes de transporte público. O transporte público que hoje em dia, quer nas grandes cidades, mas também já hoje em dia muito massificado por outras áreas, passou há uns anos atrás para gás natural. Os autocarros, por exemplo. Os autocarros de Carris ou dos STCP, hoje em dia, esta frota que agora está a ser renovada, dos quase 400 autocarros que se compraram para Lisboa, para a Carris em Lisboa, 90% são o gás natural, 10% são elétricos. No Porto, dos 300 autocarros, a mesma coisa, 90% são praticamente a gás natural e 10% são elétricos. E esse gás natural é, de um dia para o outro, se assim o quisermos, se as dinâmicas empresariais assim o quiserem, pode ser convertido de gás natural de origem tradicional, vamos chamar-lhe assim, de origem convencional, para gás natural biometano. E isso aí é uma transição energética rápida e elevada descarbonização. Porque na realidade aí estamos a falar basicamente já de uma componente... E resolve-nos também os problemas ambientais das pecuárias, dos aterros em fim de vida. Integra a economia circular de uma forma, eu diria, muito, muito interessante. Isso vem já aí. Já vai haver leilões dessa energia, por exemplo. Este ano, a Carris e a própria, os STCP, estou a referir a estas duas frotas porque são aquelas que têm maior massa crítica. Portanto, estamos a falar de várias centenas de veículos a circular nas cidades. Essas podem iniciar desde já, e já estão neste momento programadas, alterações profundas nesta mesma capacidade de fornecer esse mesmo produto mais sustentável. Já na parte dos combustíveis líquidos, aí há a tal componente que falava há pouco, a componente fiscal. A pressão que estamos a ter, basicamente também, ela tem a ver com o podermos gerir de uma forma eficiente aquilo que é a nossa balança, eu diria, básica, que é termos um equilíbrio financeiro, ter um déficit que seja aceitável
ter uma dívida pública que seja aceitável, e isso faz-se muito também com a componente fiscal, é evidente. É uma outra questão relacionada com estes desafios da transição energética, que vêm novidades, não é? Como acabamos de falar, perceber o papel da entidade nacional para o setor energético que preside, que também estes novos desafios também trazem um papel acrescido à entidade nacional. Fale-me um pouco, por favor, do qual é o papel, o que é que a entidade faz e o que é que se avizinha. Nós, digamos, temos duas vertentes. Temos a vertente das reservas, somos responsáveis pelas reservas energéticas e somos responsáveis pela fiscalização. Na vertente das reservas, vamos manter, obviamente, os níveis que temos, atualmente nos combustíveis líquidos ou no GPL, no gás de petróleo liquefeito, estamos a falar de 90 a 100 dias de reservas e, portanto, esse patamar, obviamente, é importante mantê-los, independentemente do nível de consumo. Embora o nível de consumo, diga-se de passagem, em 2023 já estamos a ultrapassar os níveis de consumo que tínhamos em 2019. Ou seja, o pré-pandémico, o volume de combustíveis pré-pandémico já foi ultrapassado agora neste primeiro quadrimestre. O primeiro quadrimestre de 2023 é 4 a 5% superior ao primeiro quadrimestre de 2019, o período pré-pandémico. Portanto, a questão hoje em dia também da transição energética passa por outros vetores também e, à partida, neste momento não são expectáveis reduções de consumo nestas matérias. Isso vai exigir um esforço adicional também ao nível das reservas, porque, obviamente, teremos aí uma nova, digamos assim, faceta a desempenhar. Na nova vertente das reservas que agora tivemos a incumbência, que é exatamente no gás natural, aí sim há uma assinatura ou há um tema pendente. O país vive com 2 a 3 semanas de reservas, o que cria uma pressão muito grande em várias vertentes. E, portanto, temos que ser aí provavelmente mais ambiciosos. O país tem que passar para um nível de escala semanal para escala mensal. Ou seja, teremos que passar de reservas provavelmente medidas em meses e não em semanas. E isto cria um fator bastante importante, que é deixamos de ter a pressão diária ou semanal de fazer face a vários movimentos e a várias questões e a várias áreas. E, portanto, é uma vertente muito importante. A componente da fiscalização, essa, à partida, cada vez é mais, eu diria, notória a sua necessidade. Os mercados estão a evoluir muito. Estas áreas em que estamos, na componente renovável, têm muitos novos entrantes, têm muita questão relacionada com a importação de produtos e com a importação de tecnologias. E, portanto, para haver uma equidade dentro do mercado, para não haver uma distorção de mercado, é importante que haja uma área de fiscalização que garanta que os vários players, as várias empresas que estão a atuar no mercado, tenham um conjunto de regras e as respeitem. Isso passa muito também pela fiscalização, até porque é a base do sistema de incentivos. Ou seja, aquilo que à partida são os incentivos, eles só funcionam se houver um regime de fiscalização bastante notório e bastante presente. A parte elétrica de veículos elétricos, a entidade também se debruça sobre isso? Na vertente da fiscalização, sim. Portanto, fiscalizamos a rede. A componente de reservas elétricas, essas aí ainda estão numa zona algo ainda por definir. Ainda não estamos na componente da reserva elétrica, mas precisaremos começar a analisar essa questão.